E aí, meu caro aluno, vejamos aqui nesta aula de número 46, que nós aprendemos sobre aspectos quantitativos das reações químicas na parte 2. E aí eu convido você para prestar muita atenção agora na revisão que faremos deste conteúdo. Vamos lá, então? 46.2, revisão de conteúdos. Nós vimos o seguinte, ó. As relações estequiométricas com volume de gás. Sabemos que a conversão de unidades na proporção estequiométrica, ela é feita ou seja, substituindo o mol do gás, que você tem daquela massa de gás, pelo volume molar da substância gasosa nas condições de temperatura e pressão em que ela se encontra. Então, por mais que você saiba quanto de gás você trabalhou em mol, mas para mim considerar as proporções estequiométricas, nós temos que considerar o volume molar. E aí, o que significa volume molar? E aí nós sabemos que se o sistema em estudo estiver nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar é sempre 22,4 litros por mol. Quer dizer, nas CNTP, um mol de qualquer gás, ele ocupará sempre um volume de 22,4 litros por mol, tá certo? Logo assim, nós precisamos também saber que nas reações, nem sempre todos os reagentes se transformarão em produto. Para isso, é muito importante que, é claro que esperaríamos que tudo que você tivesse de reagente, esses reagentes se transformassem em produto, mas às vezes pode ser que não aconteça. Daí agora precisamos saber o que significa um reagente limitante e um reagente em excesso. Olha aí, o reagente consumido totalmente, olha aí, estou falando de reagente limitante, então não vai sobrar nada, porque ele vai reagir completamente. É o reagente consumido totalmente numa reação química, que após o consumo do reagente limitante não se pode formar mais produto na reação, ou seja, a reação termina. Por que não se pode formar mais produto na reação? Porque todo o reagente ele se transformou em produto. Quando isso acontece, denominamos esse reagente de reagente limitante. Mas, professor, e o que seria um reagente em excesso? Aí eu digo, meu caro aluno, um reagente em excesso é exatamente o reagente presente numa quantidade superior à necessária para reagir com a quantidade do presente reagente limitante. Quer dizer, o reagente em excesso, ele apresenta sempre uma quantidade maior do que seria a necessária para transformar em produto. E aí, quando essa reação acontece, nós dizemos que vai sobrar reagente. Se isso sobra parte que não foi reagida, que não transformou em produto, daí nós temos o que chamamos de reagente em excesso. Consequentemente, essas reações que não apresentam rendimento total, reações onde o reagente não se transforma completamente em produto, dizemos reações que não apresentam rendimento 100%, isto é, que não se transformam completamente. Pois, na prática, em muitas reações químicas, os reagentes não são totalmente transformados em produtos, ou seja, tais reações não apresentam um rendimento total. Levando em consideração que existem dois tipos de rendimento. Existe o rendimento teórico, que é aquele rendimento que corresponde à massa de produto calculada pela estequiometria, isto é, você observa a reação, você faz o cálculo, então, teoricamente, eu obteria esse rendimento. No entanto, o rendimento real corresponde exatamente
a massa dos produtos que se formam efetivamente. Quer dizer, teórico é o que você escreve os cálculos pela reação. E o rendimento real é após a realização do experimento para você ver se aquilo realmente acontece. Lembrando que é comum empregar o rendimento em percentual. Em uma reação química onde o rendimento percentual é igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100. Aí você sabe exatamente quanto de rendimento você teve, tá bom? Lembrando agora, que meu caro aluno, que se você aprendeu aqui o que foi revisado, agora sim, vá lá, realize sua atividade de sala, porque logo, logo voltaremos para os comentários das questões, tá bom? Boa sorte para você, meu caro aluno. E agora, meu caro aluno, já que você realizou a atividade de sala, ok? Então, fique de olho que nós vamos comentar cada questão que tivemos aqui, tá bom? Para você saber os detalhes. Se você errou, não se preocupe, tá bom? É hora de você aprender. Mas se você acertou, ó, parabéns, ficamos muito felizes, tá bom? Vamos ficar ligado na tela lá, então? Vamos lá na questão número 1? Então, aqui na questão de número 1, diz o seguinte: considerando os aspectos quantitativos das reações químicas, sabemos que o volume de CO2 consumido nas CNTP em litros, lembram lá da revisão? Na formação de 2,5 mol de glicose, conforme a reação química balanceada, será. Então, nós vamos aqui, olha, determinar quanto de CO2 como reagente em líquido foi consumido para, ok, na formação de quanto? De 2,5 mol de glicose. Então, só vamos trabalhar com CO2 e trabalhar com glicose. A equação está balanceada? Sim. Considera aqui o coeficiente como 1 e aí agora partiremos para o cálculo. Eu vou trabalhar litros nos reagentes, no caso do CO2 consumido, e vou trabalhar mol na glicose produzida. E aí, você que assinalou a questão aí, poderá ter sido a letra A, 126 litros, letra B, 282 litros, letra C, 336, letra D, 232 ou letra E, 220. Sendo assim, se você acertou, marcando a letra C, parabéns, meu caro aluno. Aí sim, realmente você está por dentro da estequiometria, né? Porque essa questão é muito importante, que nós estamos usando as grandezas litros e mol. Lembra que no comentário da revisão eu falei sobre isso? Para você ficar de olho nas substâncias que reagem e as grandezas, ou seja, as unidades que se utilizam no problema. E aí, aqui no comentário, nós temos a letra C, por quê? Porque se eu tenho o CO2 que foi consumido, seria 6 mols, mas como eu quero em litro, cada mol 22,4. Então, 6 vezes 22,4 litros, formando um mol de glicose. Mas o que eu quero saber é que quantos litros de CO2 são gastos na reação para produzir 22,5 litros de glicose. Ou 2,5 mol de glicose. Lembrando, glicose estou trabalhando com mol, CO2 estou trabalhando com litro, tá bom? Então, a quantidade, ou seja, o volume nas CNTP de CO2 necessária para produzir 2,5 mol de glicose será exatamente, olha só, você vai trabalhar 6 vezes 22,4 vezes 2,5 dividido por 1. Então, com certeza, para produzir 2,5 mol de glicose, teremos que ter como reagente nas CNTP 336 litros de CO2. Então, comentando aqui para facilitar o seu entendimento, e partiremos agora para a velha questão número 3, onde, a número 2, tá bom? Onde diz o seguinte: qual é a massa de ferro, olha aí, a massa de ferro que pode ser obtida a partir de 100 gramas de minério de ferro, que é
o hematita. Hematita é apelídeo, hein? Aqui eu tenho o óxido de ferro 3. Apenas com um rendimento de 90%, ou seja, contendo 90% de hematita Fe2O3, óxido de ferro 3. Então, envolveu aqui, ele quer saber a massa de ferro puro que se produz quando eu tenho 1.000 gramas de óxido de ferro 3, a hematita, considerando apenas 90% de Fe2O3. E os 10%? Os 10% são impurezas, mas na siderúrgica é isso. Eu estou transformando o minério no ferro puro. E aí você, olhando para o enunciado, será que é 580 gramas conforme a letra A, 630 gramas a letra B, 550 gramas a letra C, 600 gramas a D, 650 a letra E. Vamos lá então, meu caro aluno? Olha aí. O que você chegou à conclusão? Eu cheguei à conclusão de que eu produzirei 630 gramas de ferro puro, tá bom? Obtido a partir de 1.000 gramas de óxido de ferro 3, a hematita com um grau de pureza com rendimento de 90%. Quer dizer, eu não vou obter também, a matéria-prima que eu tenho é Fe2O3, é reagente, ótimo, mas ela não está 100%, ela está 90% pura e 10% de impureza. Mesmo assim, eu estou querendo saber quanto de ferro puro eu obterei. Então, nessa condição, se eu tenho 1.000 gramas de hematita, com 90% de pureza, produzirei com certeza 630 gramas de ferro. Beleza? Então, vamos aqui agora verificar o nosso comentário. Exatamente, olha só. Seria a alternativa letra B, por quê? Eu tendo 1.000 gramas de hematita, óxido de ferro 3, se eu tivesse um rendimento de essa hematita fosse 100%, tudo bem. Claro que estava tudo resolvido. Mas ela está apresentando 90%. Então é a amostra que está com 90% de pureza. Logo, eu tenho aqui 900 gramas de ferro puro produzido. Por quê? Porque a hematita não está a 100%. A hematita está com 90% de pureza. Lembrando que 1 mol de Fe2O3, a massa molar dela é 160 gramas. O ferro, 1 mol de ferro, cada mol, 56 gramas, mas são 2 mols. Agora sim, verificando que não foram 1.000 gramas de hematita que reagiram, mas reagiram apenas 900 gramas. Chegarei no Y, que é a massa de ferro puro, 630 gramas, olha aí. Então, moral da história, com o rendimento de 90%, ou seja, com a amostra de hematita de 90%, eu não teria na amostra, a amostra seria 1.000 gramas. Mas dessas 1.000 gramas, eu só tenho 900 de hematita. E se eu só tenho 900 de hematita, então para produzir o ferro puro, eu chegarei a 630 gramas de ferro puro. Então lembrando que é muito importante você olhar se o reagente ele está totalmente puro ou ele não está puro. Porque eu poderia ter obtido muito mais ferro se a amostra da hematita estivesse 100%. Beleza? E aí, na sequência, vamos partir agora para a questão de número 3, onde se liga no Enem para a gente abordar sobre o enunciado dizendo: a combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono CO, que é um gás tóxico, que quando inalado penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é muito mais estável que o formado
com o oxigênio. Admitindo-se que a reação é completa. Se ela é completa, eu tenho 2 mol de monóxido de carbono reagindo com O2, formando 2 mol de CO2. Então, olha lá só. Partindo daí, olha só. Podemos afirmar que a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação, quando 9 mols de monóxido de carbono reage com 6 mols de oxigênio em um recipiente observem, 9 mol de monóxido de carbono, o reagente está em mol, e 6 mol de oxigênio do produto. Então, as unidades aqui do enunciado é mol e mol. E aí, vamos em frente, porque será 2 mol. Está perguntando o quê? A quantidade de oxigênio no final da reação, quando 9 mol de monóxido de carbono reagem com 6 mol de oxigênio no recipiente. Olha aí. Será que é a letra A 2 mols, letra B 3 mols, letra C 4,5 mol, letra D 6 mols, letra E 1,5. Então, imagina que a reação está incompletamente, né? Para isso agora, vamos lá no comentário ver o que aconteceu. Primeiro, saber também que a resposta certa é 1,5 mols. Logo, no comentário, sabe-se o seguinte. A letra E foi a resposta correta, porque você teria que seguir os seguintes passos adequadamente para chegar naquele resultado. Daí dizemos que os passos que devem ser seguidos, os passos para que devem ser seguidos para determinar o número de mol de oxigênio que sobra no final da reação, já que ele é o reagente em excesso, nós temos ali o reagente limitante e o reagente em excesso. Então já está dizendo aqui que o oxigênio que sobra é o reagente. Primeiro passo, você teria que analisar a estequiometria, né? Proporção em mol da equação por meio dos coeficientes que estão na balanceada. Ou seja, antes de você fazer esse primeiro passo, você teria que primeiro balancear a equação e ter certeza dos coeficientes adquiridos. Por quê? Porque o exercício ele fornece a equação balanceada. Assim, temos a proporção de 2 mol de CO para 1 mol de O2 e, consequentemente, 2 mol de CO2. Com isso, a proporção entre os reagentes é de 2 mol de CO para 1 mol de O2, o que isso é igual a 0,5, ou seja, a quantidade de O2 é sempre a metade de monóxido de carbono, né? Uma vez que você vai ter oxigênio em excesso. E aí, partindo para o segundo passo, no segundo passo nós vamos determinar agora a quantidade de mol de O2 que é utilizada no processo. Logo, como no primeiro passo determinamos que o O2 é sempre a metade de CO, porque ele não é gastado todo, logo, se o exercício indica que foram utilizados 9 mol de CO, a quantidade de O2 utilizada será a metade, que é a metade de 9, 4,5 mol. E aí, lá no terceiro passo, vamos agora determinar a quantidade em excesso do oxigênio, que foi o reagente em excesso. Daí, para calcular a quantidade de O2 que sobrará, quer dizer, que vai ficar em excesso, basta subtrair 6 do que for indicado pelo exercício, isto é, pelos 4,5, realmente utilizados, como temos. Então, se lá previa-se 6 mols, gastou-se 4,5, o que ficou de oxigênio em excesso foi 1,5 mol, atendendo perfeitamente a o que o enunciado da questão estabelece. Ok, meu caro aluno? Então, olha só, nessa questão é muito importante sabermos, primeiro, leia o enunciado, verifique quem é o reagente limitante e verifique quem é o reagente em excesso, para daí, no final, você subtrair
o que você tinha no enunciado da questão em relação ao que você tem verdadeiro consumido. Lógico, o que sobrou é a quantidade de reagente em excesso e não a quantidade do reagente limitor que foi consumido completamente. Valeu, meu caro aluno? E você fique ligado porque nós teremos mais aula pela frente. Valeu?